Chesterton foi um dos maiores escritores do século passado, em vários sentidos, e é sobre uma obra deste gênio que nós vamos falar hoje. Meu nome é Renato, eu faço parte do Centro Dom Viçoso e essa é mais uma resenha de livro. Aqui nós vamos fazer uns comentários hoje, falar um pouquinho sobre o livro Tremendas Trivialidades, do Chesterton. É inegável a importância deste autor. Talvez seja o mais importante apologista católico entre os leigos dos últimos séculos. Talvez venha até ser beatificado um dia, oremos por isso. Mas entre tantas obras famosas, Ortodoxia, Hereges, O Homem Eterno, às vezes passa despercebido a grandiosíssima obra jornalística de Chesterton. Por muitos anos, por mais de década, ele trabalhou em jornais em Londres e escrevia diariamente crônicas, ensaios, textos sobre o cotidiano, sobre a vida. E esses textos foram reunidos neste livro e muito bem organizados para que a gente possa ter contato um pouco mais de perto com o Chesterton do cotidiano, com o Chesterton da vida, da rotina. Na edição da editora Eclésia do livro Ortodoxia, logo ali no prefácio tem uma mini biografia de Chesterton. E é muito interessante que o professor Ives Gandra Martins Filho, que foi quem escreveu esse texto, ressalta que logo de cara, logo no início, que Chesterton é um daqueles autores que selam a sua obra com a sua vida, que fazem da sua vida um retrato da obra que deixou, daquilo que ele escrevia. E de fato, alguns dos momentos em que a obra de Chesterton retrata exatamente o homem que foi, estão presentes nas crônicas rotineiras que ele escrevia, de coisas simples do dia a dia, às vezes retratando algo que tinha acontecido com ele, às vezes sobre ideias que tinha. Lendo os textos de Tremendas Trivialidades, a gente encontra um pouquinho de quem foi Chesterton e por que ele é tão respeitado, aclamado e considerado tão importante para a literatura. Tremendas Trivialidades pode ser um bom começo para quem deseja conhecer a obra de Chesterton e também a sua vida. Com textos curtos, rápidos, fáceis de ler, a gente tem um aperitivo do estilo de Chesterton, que usa muito de paradoxos, usa muito de ironia, de muitas figuras de linguagem para trazer as suas ideias. É um livro que contém crônicas riquíssimas, algumas muito divertidas, algumas que fazem a gente refletir bastante sobre a vida, sobre as coisas que acontecem no dia a dia e, dessa forma, além da leitura, do prazer da leitura, das coisas que nos ensina, que nos faz pensar, que nos faz rir, a gente acaba conhecendo um pouco desse estilo de escrever do Chesterton. E isso abre o caminho para que a gente possa ler outras obras dele, outras obras mais densas, como Ortodoxia, que falam mais profundamente sobre a filosofia de Chesterton, ou outras obras que falam do retrato, de como ele vê o mundo, e tantas outras, que são tantas que ele escreveu. Talvez a partir de Tremendas Trivialidades, como foi o meu caso, foi o primeiro livro que eu li dele, a gente tem um aperitivo, a gente entende um pouquinho como que ele escreve, qual aquela linguagem que ele usa, como que porque é algo bem peculiar mesmo. Então, assim, começando por um livro mais simples, é mais fácil a gente conseguir entender os contextos, acompanhar os relatos, e é mais simples também da gente seguir com a leitura, porque se trata de crônicas, Então, assim, a gente não precisa nem seguir a ordem, São 39 crônicas, se eu não me engano, acho que são 39. São 39 crônicas. Então, assim, você pode ler, você pode pegar por temas, pelos títulos, e ler as que você julga mais interessantes. Eu vou falar de algumas aqui também que me chamaram mais atenção quando eu li. E pode ir lendo assim aos poucos, não são textos que são continuações uns dos outros. Então é mais fácil a gente ler picado mesmo, aos poucos. Falando assim um pouquinho sobre o nome do livro, que é o mesmo nome da primeira crônica que tem, que está no livro. Tremendas Trivialidades, a crônica, conta a história de dois meninos que tiveram a oportunidade de fazer um pedido, como se fosse um pedido assim para um gênio da lâmpada, vamos dizer assim. A forma exatamente como acontece lá, vou deixar para vocês lerem e descobrirem. Mas eles têm a oportunidade de fazer um pedido cada, E dessa forma, um pede para se tornar um gigante,
E o outro, ao contrário, pede para se tornar um ser pequenininho, minúsculo. E através dessa analogia, o que acontece aí depois com os meninos nos mostram que aquele que escolheu ser bem pequeno aproveitou melhor o pedido, foi mais feliz. O que quis ser o gigante teve muitas dificuldades. E dessa maneira, com essa alusão, Chesterton quis mostrar, e depois ele relata um pouquinho sobre isso, como a gente deve dar valor às coisas pequenas, como a gente deve olhar para as coisas ao nosso redor e ver nelas, dar importância para elas, dar valor para elas, porque tudo depende da forma como a gente olha. Se a gente olhar pequeno, olhar com humildade, olhar como se a gente fosse pequenininho para as coisas ao nosso redor, a gente vai vê-las como grandiosas e a gente vai passar, né, a dar valor a elas, a ver coisas muito belas, muito importantes, muito determinantes, que trazem o ritmo para a nossa vida. Se a gente olhar de cima como gigantes, a gente acaba passando por cima de muitos detalhes que são importantes e acaba sendo insensíveis com as questões, com as pessoas ao nosso redor, com as coisas que acontecem com a gente. Tremendas Trivialidades é um texto que traz esse olhar, né, essa reflexão a olhar para as pequenas coisas. E é interessante que é o primeiro texto desse livro, e é a partir dessa ideia, desse primeiro texto, que a gente passa a ler todos os outros, porque as crônicas, como eu disse, eram relatos de ideias que Chesterton tinha, de coisas que aconteciam com ele. Então, assim, eram coisas rotineiras ali do dia a dia, que ia acontecendo e ele ia escrevendo no jornal onde ele trabalhava. Então, assim, cada crônica, cada texto é um relato de algum fato, de alguma ideia, e que se a gente lê com profundidade, a gente vai perceber que ele valorizava coisas muito simples. Ele conseguia enxergar coisas grandiosas de coisas simples. Ele conseguia aprender lições muito grandes de coisas pequenas. E isso é um grande exemplo que ele nos passa. É um grande exemplo para mim, inclusive, ao ler. É uma das grandes coisas que eu aprendi ao ler esse livro, ao ler não só essa crônica, mas as outras. A olhar dando mais valor para as coisas que acontecem ao nosso redor. Outra característica que está presente na maioria dos textos de Chesterton nesse livro, e também acredito nos demais, porque assim, eu não tenho um vasto conhecimento, né? Eu li pouco sobre ele, pretendo, né, ter muito tempo ainda, se Deus quiser, ao longo da vida, para poder conhecer mais, aprofundar mais na obra de Chesterton. Uma outra coisa que é muito interessante é como ele consegue refletir sobre coisas muito importantes, de maneira coisas muito sérias, né, importantes na vida da gente, não só olhando para coisas pequenas da rotina, assim, do dia a dia, mas olhando de maneira divertida, olhando com leveza, com bom humor, com inocência. É uma das características mais marcantes na forma como ele escreve. E isso é muito legal, porque a gente acaba dando valor a coisas pequenas e olhando com uma pequenez humilde, e que torna as coisas mais leves e mais divertidas até. Um exemplo disso está na crônica O Enigma da Era. Na verdade, bem no início dessa crônica, tem um diálogo de Chesterton com um amigo dele. O amigo chega na casa dele e se depara com a cena dele arrumando para sair de férias, de viagem, com todas as malas ali arrumadas. E de uma situação tão simples como essa, Chesterton consegue fazer uma reflexão muito profunda, muito bacana, mas muito divertida também, de maneira muito descontraída. Quando o amigo pergunta para ele para onde ele está indo, ele diz que ele está indo para Londres, que é exatamente o local onde eles estavam, né? Ele diz precisamente o nome do bairro onde eles moravam. E ele fala que quando o amigo não entende, né, qual a piada, ele diz que não era piada, apesar de que no fundo sempre tem uma piadinha, né, vindo dele. Ele diz que está indo para Londres, mas passando por Berlim, Paris, por outras cidades. Ou seja, depois ele explica que toda vez que ele viaja, por mais que ele aproveite os locais onde ele vai visitar, uma das melhores partes da viagem é a volta para casa. O objetivo, no final das contas, é você ter a sensação de voltar para casa, de estar em casa novamente. E depois ele discorre sobre isso ao longo da crônica. Vocês podem aproveitar quando
para perceber, né, quando vocês forem ler. Outra coisa muito interessante nesse livro é que as reflexões que ele faz a respeito das coisas que aconteciam na vida, na sociedade lá da Inglaterra, no início do século passado, muitas dessas coisas valem para a gente hoje. São reflexões que têm muito valor, que se assemelham muito às situações que acontecem conosco hoje. Mais de um século atrás, essas reflexões foram feitas por ele, e é interessante como elas parecem atuais. Mas acredito eu que esse parecer atual é justamente porque ele trabalhava, ele escrevia sobre coisas simples, sobre coisas que aconteciam ali em torno dele, que não são tão diferentes assim, apesar de todas as mudanças de ordem tecnológica ou de organização da sociedade. As coisas pequenas, as coisas que têm valor de fato, família, amigos, relações entre as pessoas, relações da gente, né, das pessoas com o ambiente em que a gente vive, isso não mudou muito. Então é por isso que acho que esse um plus que a gente percebe, e como as histórias e a forma de Chesterton escrever acabam nos tocando, acaba, pelo menos para mim, me toca bastante. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. E, para aqueles que nunca leram Chesterton, espero que esse vídeo tenha ajudado e tenha colaborado a aumentar um pouquinho a vontade, né, o interesse, a curiosidade por esse autor, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fiquem com Deus. Até a próxima.